gente, tudo bom com vocês? Voltei aqui com a mesma roupinha do vídeo anterior porque eu estou gravando no mesmo dia e tá muito frio, eu não vou trocar de roupa, tá? Mas o que importa é que o conteúdo é outro. E hoje a gente vai falar sobre Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. É um livro que eu comecei a ler em abril e eu terminei em junho. E nesse meio tempo eu abandonei. Eu fiquei um mês sem pegar no livro porque não tava rolando mesmo, sabe? Gente, tava muito chata a leitura. Então eu não quis. Por que tava chata? Não é um livro ruim, é um livro bom. Mas eu não tava num momento legal de leitura, então não tava fluindo. É um livro que ficou muito... Tem muitos altos e baixos, né? Parece uma montanha-russa. Em vários momentos aqui na história, você tem uma queda muito grande, assim, no ritmo que a Egan tá contando a história. Então, fica uma leitura um pouquinho mais arrastada mesmo por conta desses altos e baixos, tá? Mas aqui a gente tem a história de uma família que não é rica, não é tão pobre assim, capengando, mas passa dificuldades. Pai, a mãe e duas filhas. Uma dessas filhas tem deficiência, a gente não sabe ao certo que deficiência é essa, mas a gente sabe que ela tem uma paralisia, né, no corpo, não fala, tal. Então, é uma criança que depende muito de todo mundo, né? Depende muito, não, depende exclusivamente, né? Só depende das pessoas para realizar as coisas. Então, pesa para todo mundo. O pai é o único que trabalha. Acho que a mãe trabalha, mas não dá para entender de fato o que ela faz. Assim, eu não entendi, pelo menos. E a outra filha, ela é nova, mas ela acompanha o pai em algumas visitas que ele faz do trabalho. E aí, uma dessas visitas que a nossa protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, porque Ana, a nossa protagonista Ana, ela vai ir com o pai na casa do Dexter, que é um gangster, né, todo mala lá, e conhece a filha dele e tal, e é ali que ela vê a praia pela primeira vez. Então, ela se encanta com o mar, tudo, e depois disso, eles voltam para casa. O pai não quer que fala para ninguém que eles foram na casa desse Dexter. Tem aí um mistério que envolve e tal. E do dia pra noite o pai some. O pai desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com esse pai e tal. Depois de um tempo, a Ana cresce e tudo, e aí ela vai trabalhar num negócio lá que eu esqueci agora, que faz algumas coisas para navios e tal, que estão em guerras. Então os homens tiveram que ajudar e as mulheres foram contratadas. E aí ela vai trabalhar lá, tudo. E nesse serviço ela vê pela primeira vez alguns mergulhadores. E nesse momento ela decide que ela quer ser mergulhadora. E ela faz por onde, ela vai atrás, corre atrás disso, consegue ser mergulhadora e vai trabalhando nisso tudo, né? Só que o grande mistério aqui, nessa história, é que a Ana ainda não aceitou o que aconteceu com o pai. Por que ele sumiu, o que de acho aconteceu com esse homem. E nesse emprego dela, ela faz uma amizade, e essa amizade, essa menina leva ela para uma boate e tal. E o dono dessa boate é quem? É o Dexter, lembra? Aquele gangster. E aí ela fala, poxa, meu pai, a última visita que ele fez foi nesse cara, ele sumiu, esse homem deve saber de alguma coisa, né? Enfim, se passa a história nisso, dela entrando num relacionamento com esse Dexter, não assim amoroso, mas tem um envolvimentozinho ali, mas também num relacionamento de contato com ele para descobrir o que de fato aconteceu com o pai dela, né? E aí muita coisa acontece, muitos mistérios. É um livro que não dá pra gente falar muito sem spoiler, porque os grandes acontecimentos, eu acredito que eles tragam, sim, uma grande essência do livro. Então, não dá pra contar muita coisa sem entregar muito o jogo, né? Mas aqui a Ana, ela vai em busca disso, ela descobre coisas que ela não gostaria que tivesse acontecido, acontecem, e a gente fica meio assim com ela, né? Porque em alguns momentos, eu particularmente, me revoltei com a Ana, mas pelo posicionamento dela mesmo. Em outros eu fiquei com dó dela. Então é uma personagem forte, uma personagem que ela tá passando por uma situação de descoberta, né? Não só do acontecimento com o pai, mas da vida. O que ela tem que fazer mesmo, como que funciona e quais as decisões que ela tem que tomar para ser uma pessoa íntegra. Se ela toma tal decisão, ela vai se corromper ou não vai. Então, você vê que ela tá, assim, né? Principalmente no começo, quando ela se torna adulta e ela começa a trabalhar, ela não sabe ao certo como agir, como ela deve agir. Aqui a mãe e a irmã, elas vão morar com uma tia em outro lugar, tudo. E
o que eu senti falta na história foi um desfecho melhor para todo mundo no final, tá? A gente descobre algumas coisas importantes sobre o pai dela e a gente descobre também algumas coisas do Dexter, mas não dá um fechamento, por exemplo, o que aconteceu com a mãe, com a irmã, sabe? A gente sabe que elas foram morar com a tia, mas e aí? Sabe? Não narra. Tudo bem que o foco não é elas, mas elas fizeram parte da história e eu acho importante encerrar um personagem, sabe? Quando você tem o personagem que ele é, de alguma forma, membro, faz parte do núcleo protagonista, eu acho que é interessante você fazer um fechamento adequado para ele. E eu não senti esse fechamento adequado nas mães, na irmã dela. Então, ficou meio vago. A tia, que ela também vai encontrar depois, uma irmã do pai dela, era meio misteriosa. Ela apareceu na história, de repente ela some e ela aparece lá no final da história, do nada. Então você fica meio... voltou por quê, sabe? Então, é um caminho que a Jennifer Egan percorre que ou você ama ou você odeia. Não, mentira. Ou você ama ou você odeia, ou você fica que nem eu, sem saber por que ela perambulou tanto na história e não fechou, não deu um nozinho em certos pontos que estavam em falta ali. Precisava ter tido um fechamento melhor, tá? Mas é um livro bom, não é um livro ruim, é um livro que vale a pena ser lido. Não sei os outros livros dessa autora, não sei quantos outros livros essa autora escreveu. Quero dar uma outra chance para ela, porque eu acho que todo autor merece uma segunda chance, né? Não dá pra gente falar que ama ou odeia um autor por um livro, porque às vezes um livro dele foi muito ruim e outro foi muito bom. Então não dá, assim, a gente tem que ir tentando, né? Tem que ir conhecendo o autor a partir de suas obras. Como eu só li uma obra dessa autora, eu não posso falar muito sobre ela, mas Praia de Manhattan é um livro bom, é um livro misterioso, é um livro que você tem que ter paciência, porque ele tá subindo e você fala, nossa, agora vai, de repente cai com tudo, dá aquela pausa na história, talvez para fazer um suspense, né, deixar você mais curioso. Não sei qual que foi de fato a intenção da Jennifer, mas tem esses altos e baixos, tá? Mas vale a pena ser lido. Não sou de dar nota para livro, gente, mas se eu tivesse que classificá-lo, eu colocaria 3 estrelas. Enfim, esta é a minha opinião sobre A Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Praia não, gente, por que eu ponho um A no meio? Praia de Manhattan, da Jennifer Egan, tá? Se você já leu, o que você achou? Tem muita gente aqui nesse YouTube que leu e gostou, então procure resenhas mais detalhadas aí. Eu não sou de fazer resenhas detalhadas, por quê? Porque a galera não assiste resenha, vocês não assistem resenhas, não as minhas, pelo menos. Então, não faço muita resenha, faço mais comentários sobre o livro, a menos que o livro seja muito bombástico e eu queira falar demais, aí sim, eu vou trazer uma coisa mais detalhada, mas do contrário, serão breves comentários, como foi esse, de Praia de Manhattan, tá bom? Fico por aqui então, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!